Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês aí? Tudo bem, graças a Deus? Estamos nós aqui mais uma vez, mais um dia, não esquecendo que hoje é sábado, hoje é 4, e eu quero desejar a você um bom dia, um sábado maravilhoso, que esta manhã, ou essa tarde, ou essa noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas que Deus tenha e continue te abençoando, tá certo? Estamos, como brasileiro, muito triste, né, pelos acontecimentos ali no Rio Grande do Sul. Aqui nós estamos orando pelaquela cidade. São brasileiros, irmãos nossos, que precisam das nossas orações e da nossa contribuição, que possamos poder contribuir com aquele povo que ele se encontra, que possamos estar e ter a empatia, sabe, que é importante. Então, minha solidariedade aos companheiros e irmãos do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe vocês grandemente. E que Deus chegue com misericórdia cada vez mais. E que a reconstrução seja breve. Tá certo? Bem, nós estaremos fazendo hoje uma reflexão da palavra do Senhor. Não estaremos falando hoje sobre ansiedade nem depressão, que é o que nós falamos um dia e outro não. É muito importante esse tema, falar sobre depressão e ansiedade. Mas hoje nós estaremos trazendo uma mensagem, uma reflexão da palavra do Senhor, que está lá em Êxodo, o Shemot, capítulo 10. Mas ontem eu vou fazer aqui uma narrativa para que você possa entender, nesse contexto que nós vamos falar, trazer para a nossa realidade hoje. Veja bem, nós temos um inimigo muito forte. O inimigo não tem poder, ele é muito forte. E é um inimigo que não descansa. Ele vive criando situações e nos dando situações para nos embaraçar com Deus. E eu quero falar justamente sobre isso, porque dentro desse contexto, eu estava lendo a devocional e vi essa palavra, me chamou muita atenção para os dias atuais, justamente para, vamos dizer, para aquela pessoa que está indecisa, que vive recebendo propostas do inimigo. Muitos não aceitam, outros não aceitam. Veja bem, Moisés ele foi chamado para libertar um povo, mas antes de Moisés libertar o povo, lá em Gênesis, Abraão é advertido que a geração dele iria passar por um processo de cativeiro por 400 anos, entre aspas, um cativeiro. Estaria sendo, vamos dizer assim, aprisionado para adorar a Deus. Passado esse tempo, Deus chama Moisés para libertar um povo que é os hebreus. Ainda não eram judeus, eram os hebreus. E nesse contexto, Deus diz para Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo e que aquele faraó que havia tentado matar, perseguir Moisés, havia morrido. Moisés agora poderia voltar para a sua terra, a qual ele nasceu, porque Moisés nasceu no Egito. Moisés não nasceu fora do Egito. Isso aqui é importante você saber. Moisés, ele nasceu no Egito e foi criado no Egito. Mas só que o Egito não segurou Moisés. Isso é importante você saber isso. Então você percebe que muitas vezes nós nascemos no Egito. Mas a grande questão é nós não podemos permanecer no Egito. Permanecer no Egito é loucura. Permanecer no Egito é morte fatal. Moisés queria ficar no Egito, mas houve alguns acontecimentos que fez com que ele saísse do Egito. Mas aconteceu, muitas vezes acontece fatos na nossa vida, que Deus quer nos tirar do Egito e colocar na terra prometida, mas nós simplesmente não aceitamos isso. Por isso que muitas pessoas não ficam embaraçadas com algumas coisas e não percebem que aquilo que está acontecendo com ela é para que ela possa sair do Egito e vir para a terra prometida. Moisés saiu do Egito, passou por um período, mas ele veio para a terra prometida e foi para a terra prometida. Você pode dizer, foi não, pastor? Foi, depois eu falo sobre isso, tá certo? Olha só, Deus,
Ele pediu a Moisés, Moisés, vai lá tirar meu povo e leva meu povo para me adorar. Moisés chega a Faraó, tá certo? Como nós estamos, você pode estar lendo, vamos ler agora em Êxodo, capítulo 10, o Êxodo. Podemos ler, tá certo? Vamos ler a partir do versículo, vamos ler, quer ver? 7, vamos ler do 7. Mas o tema principal está no versículo 11, tá? Diz assim: e os servos de Faraó disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Olha só o que entre aspas, os amigos de Faraó estavam dizendo, que Moisés era um laço. Deixa ir os homens, olha só, olha a proposta do inimigo. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabe que o Egito está destruído? Pergunta. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele disse: ide. Ou seja, Faraó estava liberando aparentemente o povo. Ide, versículo 9. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e disse-lhe: ide e servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Aí Faraó faz uma pergunta importantíssima, tá? Importantíssima, que é assim: quem vai com vocês? Quem é que irá com vocês? Essa foi a pergunta. Quais hão de ir? O inimigo muitas vezes não chega para nós e faz essas perguntas, esses questionamentos. Olha, você quer, muitas das vezes, aquela pessoa quer aceitar a Jesus, ou então aquela pessoa estar com Jesus Cristo, e o inimigo de nossas almas, para muitas vezes atrapalhar o nosso ministério, atrapalhar a nossa convivência com Deus, faz uma proposta. Quem vai com você? O versículo 9 diz assim: Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Ou seja, Moisés estava dizendo, todos os hebreus. Ele estava, veja bem, Moisés estava querendo levar somente os hebreus. Não queria levar outras pessoas, tá certo? Ele queria levar somente os hebreus. Aí no versículo 10, a qual nós podemos dar uma ênfase maior, diz Faraó: então ele disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e os vossos filhos, olhai que há mal diante de vossa face. Versículo 11, não será assim. Agora ide, vós, homens, e servi ao Senhor, por isso é que pediste, e expulsaram da presença de Faraó. Ou seja, presta bem atenção, Faraó disse: vá, pode ir, vá, agora você vai levar somente os homens. É assim, irmãos, que os faraó da vida faz conosco. Muitas vezes ele nos oferece algo, irmãos, que não é aquilo que Deus quer para mim, que Deus quer para você. Às vezes o mundo nos oferece algo que aquilo que ele está oferecendo não condiz com aquilo que Deus quer levar e quer você dar a você. Ele quer dar a você algo muito maior. E o inimigo lhe oferece coisas pequenas. E você, diante daquilo que você dá pressão, diante daquilo que está acontecendo, diante daquilo que você está deslumbrando, porque a proposta era a seguinte: vou adorar a Deus. Aí eu falo: você quer adorar a Deus? Pode ir, leva os homens. Você está entendendo? Às vezes nós queremos: mas Deus, eu quero isso, eu quero somente isso. Aí Deus diz, aí o inimigo diz: ah, ele quer só isso. E dá. Enquanto isso, Deus quer lhe dar muito mais daquilo que você pode pensar e imaginar. Porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. O pensamento de Deus é muito maior daquilo que Ele quer dar para você. Então você percebe uma coisa, meu amado irmãos,
E nessa manhã, Deus está falando com você. Muitas vezes nós estamos recebendo propostas, até mesmo, irmãos, você está dentro de uma igreja, você está numa igreja, bem, você está bem na igreja, você está bem, você está louvando, você está pregando, você está ensinando, você está fazendo a coisa normal. Aí chega o inimigo e diz, irmão, eu tenho algo para você. Mas como assim eu tenho algo para mim? Eu tenho algo melhor para você. Então, aquele propósito que Deus tem naquela área, naquela situação, naquele quadro, naquela empresa, naquela igreja, você sai e perde aquilo que Deus tem para você. Você pode dizer, não, mas Deus vai me dar lá na frente, vai dar. Dá como dá Faraó. O que é que Faraó queria dar para Moisés? Para Deus, somente os homens. E como seria a prosperidade de Faraó? Como seria a prosperidade de Faraó, não, dos hebreus, se Deus, se Moisés levasse somente os homens e as famílias? E as esposas, e os filhos, e as filhas. O que Faraó estava querendo dizer? Você vai, mas você vai adorar. Mas com certeza você voltará. Porque ficou preso algumas coisas no Egito. Muitas vezes nós deixamos coisas presas no Egito. E queremos voltar para o Egito. E usamos, irmãos, a adoração a Deus. Porque você pode prestar atenção, o povo, os homens, se Moisés tem aceitado a proposta de Faraó, os homens iam, adoravam a Deus, uma semana, 2 dias depois, eles iam voltar para buscar aquilo que era deles. E chegando lá, eles não voltariam mais. Por quê? Porque as mulheres estariam lá. Meu irmão, nós não podemos voltar para buscar água no Egito. Se você saiu do Egito e os seus pensamentos continuam no Egito, você vai voltar para o Egito. Então, quando você sair do Egito, deixe tudo, tá? Deixe tudo, porque, irmãos, Deus, Ele quer o melhor para você. Muitas vezes nós pensamos que já deixamos tudo, mas não. Existem algumas coisas presas na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente. E de vez em quando nós queremos voltar para o Egito, queremos voltar para as festas, queremos voltar para as drogas, queremos voltar para as bebidas, queremos voltar para a prostituição. Você está entendendo? Então, muitas vezes a proposta de Faraó para a nossa vida não condiz com aquilo que Deus quer para mim, quer para você. Então, meu irmão, nessa manhã, você possa pensar, não aceite propostas de Faraó, não aceite propostas do inimigo, porque o que Deus tem para você é muito maior do que o inimigo tem te oferecido. Então, permaneça, continue, busque a presença de Deus, busque a resposta de Deus, porque a resposta de Deus sempre será a melhor para você. Então, que nessa manhã você possa entender, as propostas de Faraó não é as propostas de Deus. Não queira misturar, não queira adorar a Deus para depois voltar para o Egito. Adorar a Deus para depois voltar buscar as coisas no Egito. Não faça isso não. Fique, permaneça onde você está. Se Deus está com você, se Deus está operando na sua vida, continue firme, porque na verdade é ali que Deus quer você, tá bom? Deus abençoe você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, mas eu peço a você humildemente, vem aqui, meu amado irmão, aqui nesse nomezinho vermelho que está em negrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa teu like, não custa nada, é de graça, meu irmão. Me ajude a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Falta pouco, só falta você se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.